Olá a todos os abençoados do Pai, estamos de volta mais uma vez para fazermos mais uma explanação, continuarmos crescendo no desenvolvimento do nosso entendimento, tá bom? O meu nome é Otonelson Moraes, este é o canal, é o Preterista, Otonelson Moraes. Nós estamos explanando a Escritura, mostrando aquilo que foi a obra de Cristo sobre o seu povo. Aquilo que foi a graça, aquilo que foi o ministério de Cristo, aquilo que foi o sacrifício pelos pecados, aquilo que foi os dons ministeriais, aquilo que foi o ministério apostólico, aquilo que foi a igreja, tá? Nós estamos mostrando. Nós não estamos pregando graça para ninguém. Nós estamos expondo aquilo que foi a graça. Aquilo que foi o arrebatamento, o que foi a salvação, o que foi a ressurreição. Nós estamos mostrando o que foi. Por quê? Com quem aconteceu? Para quando foi? Essa é a explanação preterista da Escritura. Tá bom? Nós não somos ministros da graça, nós não estamos pregando a graça, somos pregador da graça. Não existe, irmão, esse negócio de pregador da graça. São pseudos pregadores da graça, pseudos ministros, pseudo da igreja. São jargões e invenções que os caras pegaram da Escritura para formar um suposto, um pseudo ministério, para que assim eles vivessem de acordo com as suas vontades, tá bom? E milhares de pessoas estão seguindo essas pseudos coisas extraídas da Escritura, uma vez que a Escritura foi consumada. O seu encerramento se deu por volta do ano 70 DC do primeiro século. Acabou. O que ficou estabelecido foi o estado eterno. A plenitude de todas as coisas. Quando você nasceu, eu nasci, nós já nascemos dentro do estado eterno, dentro do mundo perfeito, do novo Aion, do novo céu e da nova terra. O que foi que se inventou? O que foi que se levantou? Uma pseudo-igreja, levantada pelo catolicismo romano, lá no primeiro século, através também do imperador Constantino, estabelecendo o cristianismo como a religião do império. Quem não seguisse era morto, era perseguido. Daí vem as inquisições da igreja católica, que eles escondem, esses podres deles. Milhares de pessoas foram torturadas e mortas, perseguidas, porque não seguiam a sua doutrina, a sua fé. E assim se deu por quase todo o mundo durante séculos e séculos. Chegou, aqueles que saíram do catolicismo romano, chegaram e pescaram coisas para si. Aí foram se denominando a igreja wesleyana, aí veio a presbiteriana, batista, metodista, cristã do Brasil, os pentecostais, aí vai se ramificando. Por quê? Porque é um grande negócio. Um negócio que não tem fiscalização, não paga imposto, não tem responsabilidade fiscal com os governos de nada. São livres. Lá dentro dessas instituições são verdadeiros imperadores. Sim, donos de impérios. Monstros, irmão, são monstros, essas pessoas são monstros. É porque você não conhece a realidade de perto. São monstros, monstros devoradores, ditadores, que se o cara não seguir a cartilha deles, o que eles mandam, ele mata, destrói o cara lá nesses ministérios, nesses lugares. É por isso que você vê essa podridão misturado com política, essa ceboseira mais horrível do mundo. E as pessoas lá dentro. Por quê? E aí saíram outros. Agora tem a igreja em graça. Uma pseudo-igreja dentro
ressuscitando agora uma pseudo-graça, extraída das cartas de Paulo, que não tem nada a ver conosco. É um anacronismo doutrinário que se estabeleceu. E nós estamos aqui para denunciar todos eles, todos que se levantarem e que estão de pé com esses impérios, com esses sistemas religiosos. Nós vamos denunciar a verdade. Nós vamos denunciar o engano deles, mostrando a verdade. Eu esperei alguém refutar aquela palavra sobre Aiônios. Levantou um pseudo-ministro do Evangelho da Graça, mas é mais reconhecido como pastor evangélico da graça, que tem ministério, tem igreja, lá tem o púlpito, né? O altar, onde ele ministra a palavra para os seus servos. Igreja, o que é? Ele quer isso, é ovelhas? O que são lá? Irmão, isso é uma coisa fora da lógica. E as pessoas seguem, porque as pessoas também são religiosas. As pessoas gostam desse misticismo religioso, dessa macumba religiosa, sabe? Dessa coisa cebosa que engana as pessoas. As pessoas gostam. Não tem as pessoas que gostam de drogas? Fala em São Paulo para você ver, tem bairro inteiro só de drogado. Milhares e milhares deles. Vai lá tirar um das drogas para você ver a confusão. É a mesma coisa do religioso. Vai querer tirar um cara da religião para você ver o inimigo que você recebe. Sabe quem é que desperta a pessoa? O Pai. O Pai Celestial é que desperta o indivíduo. Se ele não despertar, meu irmão, não se preocupe. A nossa preocupação, o nosso dever, incumbência moral, não é ministério não, é algo moral, é de mostrar a verdade da Escritura. Para isso, quem quiser pode abrir um canal no YouTube, é livre, não paga nada. É só ter coragem de abrir o canal no YouTube, porque tem gente que fica só falando, faz isso, faz aquilo, faz assim, faz assado. Por que você não abre o canal no YouTube, moço? Você não é gente não sabe falar não sabe falar? Não? Ah, não, então, irmão, espere para ouvir, até chegar a palavra que você quer. Muito bem. Então o cara não refutou coisa nenhuma, ficou falando foi da minha pessoa, querendo menosprezar a minha pessoa. Olha, irmão, falou o quê? De quê? De nada. E o desafio era canal por canal. Se o cara me refutasse, eu apago o canal aqui, tiro o canal no YouTube. Igual eu fiz com o outro lá. O outro eu fiz porque eu quis. Não, isso aqui ainda tem muito fermento aqui. Eu ainda tinha muito fermento religioso. Eu escanzinei aquele canal. Apaguei mais de 200 mensagens. Quase 2.000 inscritos. Paguei, não quis nem saber. Por que, irmão? É porque eu não tô aqui para granjear gente, para ganhar dinheiro, como esses caras fazem. Passa o dia todinho fazendo lives. É porque é uma profissão, irmão, um emprego, uma forma de ganhar dinheiro das pessoas. Ah, isso é a verdade. Agora, o que é que nós vamos fazer? Expor a verdade. E à medida que o tempo for passando, a pessoa for caindo em si, igual o filho pródigo, caiu em si. O que é que eu estou fazendo aqui? Onde é que eu estou? Na casa do meu pai. Na casa do meu pai tem comida boa, tem roupa boa, tem teto bom, e eu estou aqui com porco. No dia que você acordar e olhar, tá rodeado de porcos, aí você vai cair em si e voltar para a casa do pai. Tá bom? Vamos lá. O tema de hoje é expondo sofismas dos ministros da graça. Ministro entre aspas e graça entre aspas. Pseudos ministros da pseudo-graça. Irmão, a graça era falsa. Para hoje é. Para o tempo de Shaul não, é verdadeira. Acredita? Acredito. Aquele período da salvação pela graça sois salvos, aquele período era o período da verdade da graça, em que a graça estava sendo exposta para a salvação de todo aquele que cresce. E quem era que ia crer? Os eleitos, os filhos. Foram crendo e foram sendo salvos por graça. Ainda existia, preste atenção, a morte que passou a todos os homens.
Porque o próprio Paulo, recebendo a revelação, disse: a morte, o último inimigo a ser destruído, a ser vencido, é a morte. Que morte? A morte que passou a todos os homens. Mas ele não venceu a morte lá no madeiro, irmão Tonelson, na cruz, não. No madeiro ele venceu o diabo, que tinha o poder da morte. Ali é outra coisa, é outro contexto. Ali é outra coisa. Nós vamos mostrar devagarzinho para vocês todas essas coisas. Mas o tema central é esse. Mas qual é o sofisma, o engano? O texto está em Judas, capítulo de número 1. A gente fala capítulo de número 1, é mais por causa do costume. Mas não tem, Judas, é uma pequena carta com 25 versículos. Não tem versículo nenhum em nenhum texto da Bíblia. Quem inventou foram os homens, que foram estudando, foram dividindo. Então, tem palavras ou tem textos que saem do sentido por causa da divisão. Você sabia disso? Mas tudo bem, vamos lá. Judas, versículo de número 20 e versículo de número 21. Para nós expormos os sofismas que esses pseudos ministros da pseudo-graças estão ensinando para as pessoas. Tá bom? Você quer ver? Judas, se você não tem a Bíblia para abrir, em Judas, versículo de número 20 e 21, tome nota. Depois você vai olhar na sua escritura para ver se eu estou querendo lhe enganar, mentindo para você. Querendo lhe enganar, se eu tivesse querendo lhe enganar, teria que ter um propósito para me lhe enganar. Ou será se eu sou tão burro para perder o meu tempo? Eu poderia estar fazendo um monte de coisa que eu gosto, mas eu estou aqui. Será se eu sou tão burro de perder o meu tempo para não ganhar nada? Para me enganar, para não ganhar nada. Só pelo bel prazer de lhe enganar. Será se eu sou tão ignorante a esse ponto? Você acha? E aí, por que os caras perdem tanto tempo no YouTube aí, fazendo lives e programas? É porque eles ganham dinheiro, meu irmão. É uma indústria. É uma indústria da fé, na graça também, meu irmão. É a mesma coisa do sistema religioso evangélico. O sistema religioso evangélico começou pobre, irmão. Era só gente pobre. Pobre de maré de si. Aí foi crescendo, foi chegando empresário, chegando gente abastada, chegando gente rica, virou um império. É por isso que eles não estão nem aí para nós. Mas no dia que isso aqui tocar lá, no dinheiro deles, você vai ver, irmão, a briga que vai se levantar. Do mesmo jeito que os irmãos da graça, quando eu toquei no calcanhar de Aquiles dele. Eu mostrei, está aqui o vídeo, o último vídeo que nós fizemos sobre o Aionios. Eu mostrei no hebraico, no grego e no latim. A palavra para tempo infinito e para tempo indefinido, nos 3 idiomas. É suficiente para você? É só olhar no vídeo que foi produzido, dando a resposta para esses mentirosos, enganadores, levantadores de sofisma. Quer ver mais um? Quer? Para você ficar inteirado? Vamos lá, Judas, versículo de número 20 e 21 diz: edifiquem-se, porém, amados, na santíssima fé que vocês têm, orando no Espírito Santo, versículo 21, mantenham-se no amor leal, enquanto esperam a misericórdia de nosso Mestre, o Cristo, Yahushua, os leve para a vida eterna. Mantenham-se no amor de Yahweh, enquanto esperam que a misericórdia de nosso Mestre, o Cristo Yahushua, os leve para a vida eterna. Qual é o sofisma, irmão Antonel, que você quer desmascarar? Esse aqui. A postagem é da escatologia. Oh, perdão, saiu. Aqui, não corre não. Não vai correr, não. A postagem é do Escatologia Consumada. Academia Preterista. Academia Preterista de Erivelton Soares. O texto em questão está aqui.
Judas, versículo de número 20 e 21, o mesmo texto que eu li. Judas, versículo 20, versículo 21, porque tem muitos Tomé, está aqui, e aqui é a inferência dele. Eu vou ler para você a inferência que o cara fez, o sofisma que se levantou dentro do texto. O texto dele, eu vou ler o texto que ele colocou na versão dele, diz: mas vós, amados, edificando-vos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo, conservai-vos no amor de algo, esperando a misericórdia de nosso Senhor, de nosso Mestre, Senhor que é Mestre, viu? E ao Ruxo, o Cristo, para a vida eterna. Palavras agora, sai do texto bíblico, agora palavras para o pastor evangélico da graça. Ele diz, abre aspas, enquanto os fiéis estivessem debaixo da antiga aliança, ele está falando de quê? Está usando os versículos que Judas falou sobre a igreja, dizendo agora que eles estavam debaixo da primeira aliança. Enquanto os fiéis estivessem debaixo da antiga aliança, eles nunca poderiam obter a vida eterna. A primeira mentira, é mentira e é mentira escabrosa. Vou mostrar a verdade. Por isso que eles seguiam a esperança até 70 DC. Quando 70 DC, quando o ministério de condenação e morte foi, enfim, destruído. É outra mentira. Tá bom? Então, ele diz, isso nos levanta duas questões. Primeira, a lei só terminou em 70 DC. Mentira. Segundo, se Jesus, ele botou Jesus, ainda é do tempo de Jesus ainda, coitado. E o pior é que essas pessoas seguem esses caras, ficam cabulados com isso. Ele diz, se Jesus não veio em 70 DC, então não existe cristão salvo. Uma verdade é que Cristo veio em 70 DC. Yahushua, ou Yahusha, como você queira. Então, Yahusha ou Yahushua veio sim, se manifestou, veio na sua vinda, na sua parousia, em 70 DC, tá bom? Isso de fato aconteceu. Mas a lei só terminou em 70 DC, isso é uma piada de mau gosto. Então vamos lá para a questão, vamos lá para a nossa introdução. É grave, irmão Tonaldo, é grave. É grave quando alguém achando que está completando o texto bíblico, porque talvez ele pensou assim, não, Judas... O Espírito Santo não entendeu. O Espírito Santo não alcançou o entendimento. Talvez seja isso que ele pensou, sei lá. Então ele não inspirou Judas a colocar tudo que ele devia colocar. Judas deveria ter colocado que enquanto eles estavam debaixo da segunda aliança ou da primeira aliança, da lei de Moisés, eles não poderiam alcançar a vida eterna. Por isso que eles deveriam esperar até o ano 70 DC. Vamos lá. É grave quando alguém, achando que está completando o texto bíblico, passa a falar aquilo que o texto não diz. O nome disso é inferência. É exegese. É você jogar algo dentro de um texto que não está no texto, tá bom? Criando com isso o famoso sofisma, é o que se levantou muito aí, sofisma, porque o cara faz uma inferência de um texto, ele não conseguiu alcançar o entendimento da coisa, então ele vai inferir, ele vai inserir no texto algo que o texto não está dizendo. Em nenhum momento, Judas diz que eles estavam debaixo da antiga aliança. Isso é a famosa inferência. Vamos ler os versículos? Em nenhum momento, Judas diz que estava debaixo da antiga aliança. Vamos ler Judas, mesma cartinha. Judas, versículo de número 3, diz, amados, palavras de Judas, amados, embora estivesse muito ansioso por lhe escrever acerca da salvação que compartilhamos. Que salvação que eles compartilhavam? Salvação pela graça, que veio por meio da fé, e era um dom. Vamos lá. A salvação que compartilhamos.
Não é a salvação que compartilharemos. A salvação que compartilhamos. Senti que era necessário escrever-lhe, não para nós. Amados aqui não é nós, hoje. Amados aqui eram os leitores da carta de Judas. Muito provavelmente, presta atenção, muito provavelmente judeus dispersos. Por ali, na mesma região que Pedro manda as suas cartas, a primeira e a segunda. Ou aquelas pessoas que estavam ali, judeus que não estavam em Jerusalém, e estavam naquelas cidades circunvizinhas ou em outros países por ali por perto. Como também escreve Pedro, como também escreve João, Tiago mais para os seus compatriotas. Mas todos eles, judeus, escreveram para judeus dispersos em outras regiões, tá bom? Alcançando as mesmas pessoas que as cartas de Paulo alcançaram. Porque a igreja era mista. O corpo de Cristo era misto de judeus e gentios, de outras gentes. Tá bom? Nunca perca isso de foco, abençoado. Então eles estavam o quê? Ele estava ansioso, ele disse, compartilhamos, senti que era necessário escrever-lhes, insistindo que batalhassem pela fé, que uma vez por todas, foi confiadas aos santos, aos separados, aos eleitos. Então, Judas está enviando essa carta para aqueles eleitos, os amados em Cristo, enquanto eles aguardavam, versículo 20, 21, enquanto eles aguardavam a bendita esperança da fé deles, que era o que, irmão Tonelson? O corpo de glória, a pátria celestial. Isso era o que? Era uma promessa da nova aliança. Quem estava na nova aliança estava sobre essa promessa superior, que a primeira aliança não tinha. Então Judas em nenhum momento, pode ler a carta toda, letra por letra, parágrafo por parágrafo, Judas em nenhum momento fala que eles estavam debaixo da antiga aliança. Isso é o que, irmão? É uma inferência. Isso cria o que? Um sofisma. Então o cara pega e faz uma inserção. Ele quer dizer que Judas disse, mas é mentira. Judas não disse nada disso. Que porque eles estavam debaixo da primeira aliança, eles não poderiam ainda alcançar a vida eterna. Isso é uma mentira, o famoso sofisma. Muito bem. Efésios capítulo de número 2, vai anotando aí, ou então você abra a sua Bíblia. Eu preferia que você abrisse a sua Bíblia, para você não ficar imaginando coisas. Efésios capítulo 2, versículo 8. É só abrir a Bíblia, meu irmão. Então anota e depois vai olhar. Efésios capítulo de número 2, versículo de 8, ele disse, pois vocês são salvos pela graça. O que é que vocês acham que é isso aqui? Ser salvo pela graça era o quê? Ora, se eles estavam debaixo da primeira aliança, como é que eles estavam salvos pela graça? O que era a graça, irmão? A segunda aliança. A nova aliança. Irmão, a graça é, sim, irmão, que se manifestou em Cristo. Porque vocês são. Pois vocês são. Não é serão, não, irmão. É são. São salvos pela graça. Irmão, salvos pela graça. Por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de algo. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então o que é que eles estavam? Eles estavam salvos pela graça. Eles eram o que, irmão Tonelson? Os eleitos. O corpo de Cristo. A junção de judeus e gentios, salvos pela graça. Esperando o quê? Que o último inimigo fosse vencido. Qual? A morte. Que morte? Tem que saber tudo isso aí. A morte que passou a todos os homens. A morte que passou a todos os homens dentro do ministério de Cristo, que era o ministério do Espírito, que não é hoje, é lá no primeiro século. Eles estavam sendo edificados até chegar na parousia. E por quê? Porque eles estavam já debaixo da segunda aliança, da nova aliança. A nova aliança foi estabelecida pelas duas casas de Israel, com as duas casas de Israel. A casa de Israel e a casa de Judá. Sendo inseridos os judeus pela fé.
mediante a fé. Porque isso já tinha sido pré-estabelecido 430 anos antes da lei. Já tinha, irmão, e manifestou-se a graça, e manifestou-se a quem? A Abraão. É só ler, irmão, Efésios capítulo 3. Gálatas capítulo de número 3. Houve um pré-estabelecimento de uma aliança com Abraão, que era a graça, a nova aliança. Ficou lá em stand-by. Cristo, o Eterno, precisava tratar com a nação de Israel primeiro. Para isso ele estabeleceu, repito, 430 anos depois, a lei mosaica, específica para Israel. Que foi até onde? Até onde a Bíblia diz. Não é até onde eu desejo que fosse. Então, existe o meu desejo, a minha vontade, e existe a verdade da Escritura. Até onde a Bíblia diz, a revelação diz, que a lei iria. Até onde? Eu vou ler para você. Talvez você fique dizendo, esse cara está só falando e não mostra nada. Está aqui, ó. Você sabe ler? Aqui é Gálatas, capítulo de número 3. Aqui, ó, versículo de número 23, aqui em diante. Deixa eu ler para você. Você não acredita na minha Bíblia? Pois pega a sua. É a mesma coisa. Talvez mude a versão, mas o conteúdo é o mesmo. É a mesma história. Gálatas, capítulo 3, versículo de número 23, diz: antes que viesse a fé que os eleitos, e ele iria alcançar os eleitos, o corpo de Cristo, antes que viesse a fé, ele disse, estávamos, quem? Paulo. Quem escreveu Gálatas foi Paulo, ou não? Por isso que ele diz estávamos. Estávamos quem? Paulo não disse, irmão, porque Paulo foi só para o gentio. Meu irmão, acorda. Paulo foi para todos do seu tempo. Judeus, gentios, todos eles, grandes e pequenos, reis, todos da nação de Israel, das nações gentias. O evangelho alcançaria todos os eleitos. Não era todo mundo. Não é todo mundo que ia ser salvo. Não era todo mundo que era eleito. Não, era só os filhos que estavam vivendo naquele período em que a graça foi anunciada, a nova aliança. E os eleitos alcançariam pela fé, tanto judeus como gentios. Os judeus precisavam primeiro ser substituídos pelo Cordeiro Pascal. A morte de Cristo no madeiro foi para os judeus eleitos, não foi para toda a nação de Israel. Tem muita gente enganada, irmão, com muita coisa. Aí foi, irmão Tonel, pois lê o texto, ele disse, antes que viesse essa fé, estávamos sobre a custódia da lei, da primeira aliança. Nela, trancados, fechados, encerrados, até que a fé que haveria de vir fosse revelada. A minha pergunta é, a fé que haveria de vir e foi revelada, ela se revelou em 70 DC, na queda do templo, ou ela se revelou em Cristo, quando ele se manifesta? Até que a fé que havia de vir fosse revelada. 24, assim a lei foi o nosso tutor até Cristo. A lei foi o tutor até Cristo ou a lei foi o tutor até a queda do templo? Em que você acredita? Na Bíblia? Ou em um aventureiro? O irmão lembra daquele cara da praça? Acho que era a Praça é Nossa, que ele disse, vai que cola. O cara diz assim, vai que cola. Aí colou. Tem um monte de pessoas seguindo esse cara, recebendo esses ensinos, sofismas. A lei foi até quando? Pelo menos, a Bíblia que eu tenho em mãos, a minha versão é NVI, a carta que Paulo escreve aos irmãos da Galácia, ele diz, a lei foi até Cristo. A lei foi o nosso tutor até Cristo, não foi até a queda do templo, até Cristo, para que fôssemos justificados pela fé. Agora, porém, agora quando? Hoje? Ou na queda do templo? Não.
quando ele escreve. Quando ele escreve, isso aqui já é uma realidade. Porque essa realidade, ela se tornou realidade quando Cristo morre e ressuscita. Se torna uma realidade. Mas quando Paulo fala, está no presente deles. É por isso que ele diz agora. Agora, porém, tendo chegado à fé, já não estamos mais sob o controle da lei. Quem não estava sob o controle da lei? Todos os eleitos que ouviriam a palavra, que ouviram e ouviriam essa mensagem. De que a lei só viria até Cristo para os judeus. Os gentios, está lá em Atos capítulo de número 13, é só olhar lá no finalzinho. Atos capítulo 13, o final do capítulo 13 está lá. Paulo estava insistindo com os judeus, entrando na sinagoga, falando do evangelho para eles, para os judeus, vai, e os judeus rejeitando, ele disse, vocês não querem não? Pois agora eu vou partir para os gentios, porque também é um dos fatores da minha missão. E os gentios, o texto diz que eles glorificaram ao Eterno. Porque eles também eram dignos daquela salvação. Eles também eram eleitos, eles também eram filhos. Foram inseridos no corpo de Cristo pela fé. Mas a primeira e a segunda aliança foi feita com as duas casas de Israel. Tanto a primeira como a segunda. É isso, irmão Tonelson, isso é claríssimo, abençoado. Agora nós vamos para o texto-chave do primeiro tópico, Marcos capítulo de número 10. Marcos capítulo de número 10, versículo de número 29 e 30. Presta atenção, meu irmão, para ver se você entende. E larga de sofismas, de enganos. Para de acreditar, irmão. Você não consegue pegar a Bíblia e ler, não, por favor. É Marcos capítulo de número 10, versículo de número 29 e versículo de número 30. Preste bastante atenção no texto. Marcos capítulo 10, verso 29. Vamos destruir esses sofismas, esses enganos, irmão, que atrasam as pessoas. Essa falsa doutrina de dizer que está em graça, de dizer que está no ministério do Espírito, irmão, isso é uma loucura. É a mesma coisa que os religiosos fazem, dizendo que tem jejum, que tem apresentação de criança, que tem batismo, que tem dízimo. Os caras da graça caem em cima matando. Mas eles fazem as mesmas coisas quando pegam as cartas de Paulo, os rudimentos de Paulo, e aplica para hoje, para as pessoas, e as pessoas seguem. Por que, irmão Tonel, que as pessoas ainda seguem? O irmão já descobriu? Eu já sei. Sabe por quê? Porque as pessoas são religiosas, místicas. Isso é uma coisa da carne. Agora, quando você entende o todo, o misticismo acaba. O folclore acaba. A mitologia acaba na sua vida. Vamos ver. Respondeu Cristo. Digo-lhes a verdade. Respondeu a quem? Aos discípulos. Digo-lhes a verdade. Ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, pai, filhos ou campos, por causa de mim e do Evangelho. Olha, irmão, Cristo já estava pregando o Evangelho. Claro que ele foi o precursor, irmão, do Evangelho. Do Evangelho, 30, deixará de receber 100 vezes mais, já no presente tempo, no tempo de Cristo, quando ele está no seu ministério terreno, para com os judeus, 100 vezes mais, no presente tempo, no tempo presente, casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, e com eles perseguição. Você quer isso aqui? Junto com isso veio a perseguição. Agora, e na era futura, ele disse, a vida eterna. E no mundo por vir, e na era por vir, a vida eterna. A palavra eterna aí, irmão Tonel, é o quê? Aionios? Aídios? Não, é aion. É o que, irmão, aqui? É um período de tempo. Era, aqui, a palavra era, aqui, na minha versão é era. Talvez na sua versão seja mundo. Talvez em outra versão diz no século futuro, na era futura, no mundo futuro é a mesma coisa. A palavra é aion. É um período de tempo. No mundo vindouro, no novo tempo, no novo século, ou seja, na nova era, ou seja, no novo aion, a vida eterna. A palavra eterno aqui é aionon. Aiono. Aiono, viu, irmão André Pimentel? É aiono. É um tempo indefinido.
Para tempo sem fim, André Pimentel, a palavra seria aidios. É só ver o meu vídeo lá. Vai no canal e veja o meu vídeo para ver se você aprende. Uma coisa é ouvir e ver. Outra coisa é aceitar. Por que, irmão Tonelson? Porque o cara tem outras intenções, meu irmão. Ele vai aceitar essa verdade? A verdade da Escritura, a palavra eterna que é aionon. Quer dizer que a vida eterna não era por causa da última morte, por causa da primeira aliança. Não era porque eles estavam debaixo da primeira aliança, irmão, que eles receberiam na era por vir a vida eterna. Não, irmão. É porque a morte seria destruída. Quando a morte foi destruída, foi vencida, aí veio a vida eterna. A vida eterna ainda não era uma realidade por causa da morte, não era por causa da lei. A morte entrou lá no Éden. O irmão está lembrado do capítulo 3 de Gênesis? 2, 3, ele disse, o Eterno disse para Adão, ei Adão, olha, tu vai comer tudo aqui. Tá vendo aquela árvore no meio do jardim? Sim, 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 Eterno, sim, Pai. Pois é, não coma dela não, porque no dia em que dela comer, você morrerá. E o que foi que aconteceu? Eles comeram do fruto proibido. E o que foi que aconteceu no dia que ele comeu? Morreu. Adão caiu duro, só tremendo a perna. Não, irmão, não é essa morte aqui. A palavra morte ali é pego como metáfora. Não é aquela morte, aniquilação, deixar de respirar. Era uma condição que eles passaram a ter, de separados do Eterno. Separou, perdeu a vida. Por isso que quando você... Era isso que a Bíblia ensina. Quando há uma separação com o Eterno, se perdeu a vida. E os séculos e séculos rolaram e rolaram e rolaram e rolaram. 430 anos depois do encontro do Eterno com Abraão, fazendo um pré-estabelecimento de uma aliança que seria pela graça, 430 anos depois é que veio a lei. A lei de Moisés tornou-se um ministério de condenação e morte. 613 preceitos. Um monte dizendo, não faça, se fizer morre. Outro dizendo, tem que fazer isso aqui, se não fizer morre. A lei se tornou uma lei de condenação e morte, insustentável para os judeus. O irmão consegue entender? Então a lei, quando a lei chegou, a morte já havia se estabelecido, fazia era tempo. Irmão, e a morte não veio por causa da lei, não, irmão. A lei de Moisés era específica, ela fechou um quadro. Isso aqui é a lei de Moisés, fechou um ciclo com a nação de Israel. Porque a nação de Israel estava debaixo da primeira aliança. Quando eles passaram a transgredir aquela aliança, eles entraram em um corpo de morte. Não era a morte que passou a todos os homens, era o corpo da morte. Irmão, então quando esse corpo da morte foi desfeito? No madeiro. Era o diabo que foi morto no madeiro. O diabo era o quê? O diabo era o acusador, ao contrário. Irmão Tonelson, é isso, irmão. Sim, abençoados do Pai. Você precisa entender essa questão. Então, o que trouxe a esperança da vida eterna aos salvos pela graça foi a morte ser vencida. Não foi o templo ser destruído. Irmão, era a morte que retia o silo, sim. Era a morte que tirou a condição de vida eterna, sim. Quando eles saíram daquela condição, então eles voltaram para a vida eterna. E a destruição do templo, irmão, no ano 70. Juízo do Eterno sobre a nação de Israel. Aí sim, está lá em Daniel e os outros profetas. Os outros profetas, inclusive Daniel, falava disso. Da sentença da destruição de Israel por causa da lei de Moisés. Agora, em relação à vida eterna, isso não tem nada a ver.
A vida eterna aqui é outra coisa. É outro papo. É outros 500 que você precisa entender. Aí, isso, irmão Nelson, sim. Então, primeiro que em nenhum momento Judas disse que porque eles não tinham a vida eterna é porque eles estavam debaixo da primeira aliança. Isso é inferência, isso é mentira, tá bom? Ainda tem mais um texto, irmão Nelson, tem Efésios capítulo de número 2, versículo de número 1. Efésios capítulo de número 2, versículo de número 1. Deixa eu ler para você. Do 1 ao 7. Efésios 2, do 1 ao 7 diz: vocês estavam mortos em transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem, presente mundo, a presente ordem deste mundo, e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os desejos e pensamentos, como os outros. Éramos, por natureza, merecedores da ira. Todavia, no entanto, Yahweh, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça sois salvos. Yahweh nos ressuscitou com Cristo. E nos fez. Yahweh nos ressuscitou com Cristo e com ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza da sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Yahushua. Eles estavam debaixo do ministério de condenação e morte. Quando Cristo morreu, eles, Paulo falando, pela fé, eles morreram com Cristo, e quando ele ressuscita, eles ressuscitaram com ele. O Eterno, pela sua misericórdia, os fez assentar com Cristo nas regiões celestiais. Cristo estava fazendo o que lá, irmão? Lá em cima. Não é lá em cima, irmão, é uma condição. Cristo estava reinando. Cristo estava no seu sacerdócio. A igreja, os eleitos, aqueles que ressuscitaram com Cristo, ressuscitaram a primeira ressurreição. O que é ressuscitar a primeira ressurreição, irmão Nelson? É aqueles que estavam debaixo da primeira aliança e saíram dela. Estavam debaixo do ministério de condenação e morte, estavam mortos em transgressões e pecados e foram salvos pela graça. Ressuscitaram com Cristo. Foram colocados nas regiões celestiais, se assentaram para também reinar com Cristo. Essa é a primeira ressurreição que Apocalipse, capítulo de número 20, fala. Bem-aventurados aqueles que fizeram parte da primeira ressurreição. Se tornaram sacerdotes de Cristo e reinaram por ele durante 1000 anos. É isso aqui. Tanto judeus quanto gentios ressuscitando com Cristo. Os judeus saindo da lei mosaica, da primeira aliança, e os gentios sendo inseridos no corpo, saindo da ignorância da carne. Os judeus saindo das transgressões e pecados, porque eles tinham uma lei estabelecida sobre a vida deles. O irmão conseguiu entender? Então a primeira aliança, ela é desfeita lá, no madeiro. É quando eles ressuscitam. Eles saem debaixo da primeira aliança, do ministério de condenação e morte, das transgressões e pecados, para então ressuscitarem com Cristo e serem levados para o reino de Cristo. Ele disse, ele deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões, pela graça sois salvos. 6. E Yahweh nos ressuscitou com Cristo, nos quem? Paulo e aqueles que estavam ouvindo o Evangelho, pela fé, estavam ressuscitando com Cristo, e com ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo. A pergunta é, se ele fez com eles assentar, onde é que Cristo estava? Assentar com ele. Assentar com ele. Onde é que Cristo... Não, irmão, Cristo estava no céu, então eles se assentaram no céu. Mas aqui está dizendo que era nas regiões celestiais. Em Cristo. Cristo estava reinando abençoado. E eles passaram a reinar com Cristo. Isso é se assentar nas regiões celestiais. Eles passaram a anunciar o evangelho da graça.
Aqueles que recebiam, os eleitos pela fé recebiam, eles estavam sendo inseridos no corpo. Logo, ressuscitava com Cristo, se assentava também nas regiões celestiais. Aqueles que negavam, judeus, continuavam debaixo da condenação por causa da lei. Não saiu da condenação, a condenação estava imposta. Quando ele tira a condenação que estava imposta pela lei, aqueles lá que ele substituiu no madeiro, os eleitos dentro da nação de Israel, isso aqui não estão mais debaixo da condenação. Mas quem não recebeu a substituição no Calvário, continuou debaixo de condenação. Faltava esperar o que? Apenas a sentença, porque a lei foi cravada no madeiro. O escrito de dívida foi cravado no madeiro. Fulano, aqui não deve mais nada. Está pago. Está pago, isso aqui está pago. Mas aquele lá que a conta não foi paga, continuou debaixo da condenação. Quando a condenação veio? Em 70 DC. Começou por mais ou menos quando, irmão? Por volta do ano 66, a taboca começou a rachar. 66 e alguma coisa, até o ano 70 e alguma coisa. Que foi o último período da última semana de Daniel. Tem muitos que não conseguem entender isso aqui, mas é simples. Pelo menos para mim é simples. Então, a primeira aliança, ela já foi tirada no madeiro. Ela não foi tirada em 70. Isso é uma inferência, é uma mentira. É um sofisma. É isso, irmão Tonelson. E o que trouxe a esperança da vida eterna aos salvos pela graça? A salvação pela graça era isso aqui, ó. Metanoia. Quando o cara, pela fé, entendia que Cristo era o Salvador. Entendia que Cristo era o Cordeiro, foi o Cordeiro Pascual, ele era o Salvador. Entenderam que Cristo era o cabeça da igreja, do corpo em que eles estavam inseridos. Então eles passavam a viver em novidade de vida. Mudavam. Não, pô, diziam o quê? Pô, eu sou filho do Eterno. Eu sou a igreja de Cristo. Eu sou a noiva do Cordeiro. E ela tinha que andar o quê? Tinha que andar em novidade de vida. Aquele que roubava, aquele que furtava, aquele que mentia, Paulo disse, não faça mais isso. Você enganava, não engane mais. E vocês que estavam debaixo da lei, não estão mais debaixo da lei. Não são mais obrigados a guardar sábados, festas de lua nova. Não são mais obrigados a fazer os rudimentos da lei. Vocês estão livres dela. Assim como os gentios estão livres das implicações imorais da carne. Vocês devem viver como um novo homem. Uma vida nova. E assim o corpo de Cristo estava nessa pegada. Até quando, irmão Tonelson? Até que o último inimigo fosse vencido. Quem? A morte. Hebreus, capítulo de número 10, versículo de número 9 e o versículo de número 20. Para dizer o que, irmão Otto Nelson? Para dizer o que era a nova aliança. Hebreus, capítulo de número 10, versículo de número 19, diz: portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no lugar santíssimo, pelo sangue de Yahushua, o Cristo, por um novo e vivo caminho que ele nos abriu, por meio do véu, isto é, do seu corpo. Então, quando é que ele abriu um novo e vivo caminho? Ele diz, por meio do véu, seu corpo. E onde é que o corpo dele foi aberto, dilacerado? No madeiro. No madeiro, Cristo abriu um novo e vivo caminho pelo seu sangue. Ora, se o novo e vivo caminho foi aberto em 70 DC, significa que em 70 DC, Cristo derramou seu sangue. Olha, irmão, a heresia que se cria. É simples, não é simples mostrar a verdade, abençoado? Agora, por que as pessoas não acreditam? Mesmo nós mostramos nas Escrituras, Hebreus capítulo de número 10, versículo de número 19 e 20. Efésios capítulo de número 1, versículo de número 13 e 14. Essa é a esperança daqueles que estavam vivendo a nova aliança, a graça. A esperança da vida eterna, da coroa de glória. É a mesma coisa. Efésios, capítulo de número 1, vou ler, versículo 13 e 14 diz: quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, salvação pela graça, é uma, salvação eterna, que a salvação do último dia é outra.
Se você não entender isso aqui, você se caga todinho na Bíblia. Igual tem esses caras aí, todo breado de merda. Fedendo, a bunda fedendo. Estão tudo cagado, velho. Fedendo. E eu pelejando para limpar a bunda deles, eles não querem. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa. Vocês quem? Aí o cara lê esse versículo aqui e diz, olha, irmão, nós somos selados com o Espírito Santo da promessa. Não, irmão, é mentira. Quem foi selado? Vocês aqui, os irmãos de Éfeso, que receberam a palavra de Cristo, da nova aliança. Ah, então vocês aqui não sou eu. Não, irmão, é o povo do primeiro século, estava ouvindo o evangelho. Eles foram selados com o Espírito Santo da promessa. Que é o quê? Que é a garantia, ele disse, da nossa herança. É a herança deles, não é sua. Olha, irmão, se você presta atenção no que eu vou te falar. Se você disser que tem uma herança para receber quando você morrer ou lá no futuro, você está dizendo que alguém, o seu pai, vai morrer. Para mim receber uma herança, meu pai tem que morrer. No caso, nosso aqui, humanamente falando, é pai e mãe. Não tem mais pai, não tem mais mãe, não. Vamos dividir a herança. A herança é o quê? É aquilo que eles têm. Agora, o nosso pai é quem? O Pai Supremo, Altíssimo, soberano sobre tudo e sobre todos. Aí quer dizer que para mim receber a herança, ele tinha que morrer? Sim. E por que eles aqui receberam a herança, então, irmão Tonelson? É porque Cristo morreu. Que foi aquele que fez o testamento, o novo, o segundo. Hebreus, capítulo de número 15, Hebreus, capítulo de número 9, versículo de número 15 em diante. Para o testamento passar a valer, o testador tem que morrer. E onde foi que o testador morreu? No madeiro. Então, quando ele morre, o testamento passou a valer qual? O Novo Testamento. No sangue. Ah, e aqueles que ouviram a palavra da verdade, o evangelho, eles foram salvos. Ele disse, eu creio. Então eles eram inseridos no corpo de Cristo, selados então com o Espírito Santo da promessa. Até quando? Eternamente, sem fim. Aídios? Não, irmão, não é aídios. Até a redenção daqueles que pertencem a Ialvo, para louvor da sua glória. Era até quando? Até a redenção. Irmão, quando ocorreu a redenção? Na parousia. Em meados do ano 70, ali é a redenção. Então, depois da parousia não tem mais herança? Não, foi tudo concluído. Os filhos receberam a herança do pai, que era o quê? A coroa da justiça, o corpo de glória, a pátria celestial. E o que é isso? É sair da condição de morte. É a morte sendo vencida. Não é uma construção de pedra sendo destruída. Irmão, isso aqui... Essa bucha aí... Mas como é que você engoliu uma bucha dessa, abençoado? E outros estão engolindo essa bucha. Ai, irmão Tonelson, isso é claro, irmão. É só ler a escritura, a revelação da palavra e entendê-la. É claro. Marcos capítulo 10, 29 e 30 que nós lemos, ele disse, no mundo por vir a vida eterna. Por quê? Porque João, capítulo de número 5, versículo de número 24, tem uma palavra para você. Você quer ouvi-la? A verdade, Evangelho de João, capítulo de número 5. Eu vou ler, versículo de número 24. João 5, 24. Vamos lá, abençoado, ver a verdade. Eu vou mostrar para você aqui. João, capítulo de número 5, versículo de número 24. Deixa eu ler. Disse Cristo, se é mentira é dele, por favor. Eu vou só ler. João capítulo 5, versículo 24. Anota ou lê aí na sua Bíblia. Diz o texto. Eu lhes asseguro. 2 pontos. Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Aiono. E não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Eu lhes asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, terá a vida eterna, lá quando o templo for destruído. Mentira, ele disse tem a vida eterna, e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Essa era o que, irmão Tonelson? Essa era uma garantia inequívoca, concorda com Éfeso, capítulo de número 1, a coroa da justiça. Já tem.
Não perderia por nada, não. Não teria como, não tem como perder isso aqui, não teria como perder. Quem, irmão, quem cresce, quem crê nas minhas palavras, quem ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou, ele disse, tem a vida eterna. Ah, irmão, quer dizer que a vida eterna não era pela queda do templo, não. Era crer em Cristo. Porque Cristo disse, a morte vai ser destruída no último dia. Diz para quem, irmão? Diz para Paulo. E Paulo escreveu e falou para todo mundo. É só você que não sabe. Que a vida eterna estava condicionada a crer naquilo que Cristo disse. E o que foi que ele disse, irmão? Está aqui no 25, é só baixar a vista e ler o versículo de número 28 e 29. Ele disse, não fiquem admirados com isto, pois está chegando a hora em que todos os que estiverem nos túmulos ouvirão a sua voz. Quem que estaria no túmulo ouviria a voz de quem? Do Eterno. Túmulo aqui é literal? Não, irmão, é metáfora. Túmulo aqui é para falar daqueles que estavam na morte, retidos. Porque quem está num túmulo é que está retido, não sai, está no túmulo. Aqui é uma metáfora para falar daqueles que estavam na morte. E quem era que estava na morte, irmão Tonelson? Todos os que estavam vivos e todos os filhos que estavam participando de carne e sangue, a carne e sangue já tinha morrido. Estava em Cristo. Não estava num negócio de inferno, não. Isso aqui é outra mentira. Então, os que estavam em Cristo, que o corpo de carne já tinha morrido, mas o espírito estava lá, retido na morte, estavam em túmulo. É um túmulo, aqui é a metáfora. Ouvirão a sua voz e sairão. Os que fizeram o bem, ressuscitarão para a vida. Aqui é os filhos, irmão. Os eleitos. Os que fizeram o bem, ressuscitarão para a vida. Tanto faz ser apenas o espírito daquele que já tinha morrido e estava em Cristo, como aquele espírito que estava participando de carne e sangue. O cara estava biologicamente vivo. Por isso que Paulo disse assim, e nós, os que estivermos vivos, seremos o quê? Transformados, juntamente com eles. Os que já morreram em Cristo. E ele disse, os que fizeram o bem ressuscitarão para a vida, e os que fizeram o mal ressuscitarão para serem condenados. O que foi que fez o mal? Isso aqui, ó. A natureza humana. É o ímpio que foi desarraigado da terra. É por isso que os universalistas batem a cabeça e nunca entendem. No novo Aion, que é espiritual, o novo Aion é um estabelecimento espiritual, em que os filhos estão na vida eterna. É no novo Aion. O novo céu e a nova terra. O cosmos saiu da condição de maldição, que foi estabelecido lá no Gênesis. Agora os filhos estão na vida eterna. Agora essa natureza humana, que é ímpio, que é carne, que é Satanás, que é diabo, está no lago de fogo. Se você nunca entender isso aqui, irmão, você vai bater a cabeça a vida toda e vai viver todo o tempo no engano. Essa natureza animal está na condenação eterna. É isso aqui que Cristo está falando. Os que fizeram mal, os que não fizeram bem, ressuscitaram para serem condenados. Carne e sangue, corpo e alma, condenação, lago de fogo. Agora os que fizeram bem, os filhos, espíritos, ressuscitaram, ou seja, saíram da condição de morte. Ressuscitar é sair da morte. Não é sair, ressuscitar não é sair da morte. Estava morto e ressuscitou? Sim. Mas foi corpo biológico que saiu da morte? Não, irmão. Não, irmão, não cabe nessa. O que ressuscitou aqui para a vida foi os filhos. O que ressuscitou para a condenação era carne e sangue, lá no ano 70. Mas era só de quem estava vivo biologicamente. Irmão, consegue entender? Irmão Tonelson, é isso, sim, abençoado. Vamos continuar? Vamos. Depois você volta para ver se você entende. Ou me pergunte. Eu lhe explico. Passo a passo. Para nós encerrarmos. Em que momento o ministério de condenação e morte foi destruído? João, capítulo de número 5, versículo de número 45. Olha, nós já estamos bem aqui.
João 5,45, presta atenção, em que momento o ministério de condenação e morte foi destruído? O que era o ministério de condenação e morte, irmão Tonelson? A primeira aliança. Em que momento ele foi destruído? Vou mostrar na Bíblia. Texto e contexto. Tome nota. Primeiro, João, capítulo de número 5, versículo 45. Disse Cristo: contudo, não pense que eu os acusarei perante o Pai. Disse para os judeus. Ele estava no confronto, chamando os judeus de víboras, de filhos do diabo, e por aí afora. Mas, irmão, Cristo estava intrigado com os judeus e muito. Ele diz: contudo, não pense que eu os acusarei perante o Pai. Quem os acusa é Moisés, em quem estão as suas esperanças. Quem é Moisés aqui? A lei. Quem era o ministério de acusação e morte? A lei de Moisés. Ah, irmão Tonelson, então a lei foi o ministério de condenação e morte? Foi. E ele foi jogado por terra quando? Agora eu vou mostrar o contexto dessa palavra. Primeiro, Apocalipse, capítulo de número 12, versículo de número 10. Apocalipse, capítulo de número 12, versículo de número 10. Tome nota. Apocalipse, capítulo de número 12, versículo de número 10 diz: então ouvi uma forte voz dos céus que dizia. Quem ouviu? Yalhanã ou Yalruhana? Famoso João no português. Agora veio a salvação, o poder e o reino do nosso Yalru e a autoridade do seu Cristo. Agora quando, irmão? Quando é que isso aqui aconteceu? Apocalipse 12, 10 aconteceu quando? Eu vou lhe revelar. Ninguém nunca lhe falou, pois eu lhe mostro. Foi no madeiro. Apocalipse 12, 10 está acontecendo no madeiro. Irmão, mas quando João escreve, a coisa que já tinha acontecido. Deixa eu te falar um segredo que poucas pessoas conhecem e falam do Apocalipse. Os que conhecem não querem falar. O Apocalipse de João, ele tem 3 tempos. 3. João escreve coisas que já tinham acontecido, estavam no passado dele. João escreve coisas que estavam acontecendo no presente dele. E João escreve coisas que aconteciam no futuro dele. 3 tempos. João escreve em 3 tempos. Apocalipse 12, 10. João está escrevendo de algo que já tinha acontecido no passado dele. Não é no nosso. Então, Apocalipse 12, 10 diz: então vinha uma forte voz dos céus que dizia: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Yahweh e a autoridade do seu Cristo, pois foi lançado fora o acusador dos nossos irmãos, que os acusavam diante do nosso Yahweh dia e noite. João capítulo 5, versículo de número 45. Cristo disse: eu não acuso vocês perante o Pai. Tem um que acusa, é quem? Moisés, a lei. Que foi o quê? Lançado fora, o acusador dos vossos irmãos, que os acusava diante do nosso Yahweh, diante do nosso Pai, dia e noite. Onde isso aconteceu, irmão? Lá no madeiro. Deixa eu lhe mostrar. Hebreus capítulo de número 2, versículo de número 14. Tome nota e você pega a sequência do vídeo depois. Isso aqui é importantíssimo. Hebreus capítulo de número 2, versículo de número 14. Diz: portanto, visto que os filhos são pessoas, ou visto que os filhos participam de carne e sangue, ele, o eterno, também, a gente fala eterno porque é costume, mas é soberano altíssimo. É ele, o Aídios. Fica difícil, né? Se eu falar Aídios, eu vou acostumar a falar ele, o sempre interno. Fica mais legal. É porque eu falar o eterno, aí o cara, porque é eterno, é Ione, o senhor diz que é um tempo indefinido. Sim, dentro do cosmos. Lá, no mundo dele, no reino dele lá, espiritual, não tem tempo, não é atemporal. Precisa entender isso aí. Portanto, visto que os filhos participam de carne e sangue, ele também participou desta condição humana. Para quê? Para quê? Qual era a condição humana do Pai? Cristo. Para que? Por sua morte. Por sua morte ou pela destruição do templo? Para que? Por sua morte, presta atenção, ele derrotasse. Outra versão diz aniquilasse. Para que por sua morte ele aniquilasse ou derrotasse, tá bom? Aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo.
Então, por sua morte, ele derrotou ou aniquilou aquele que tinha o poder da morte, isto é, o diabo. Quem? O acusador dos irmãos de João. Quem eram os irmãos de João? Os judeus. Aquele que Cristo disse que acusava, não ele. Quem? Ele disse Moisés, em quem vocês têm a esperança de vocês. Então aquele acusador era quem? O diabo. O diabo aqui é quem? O ministério de condenação e morte, a lei de Moisés, que foi aniquilado e derrotado onde? No madeiro. Entendeu Apocalipse 12, 10 agora? Irmão Tonelson, é isso? É claro que é isso. Só para corroborar, Efésios capítulo de número 2, versículo 14 e 15. Caramba, é coisa demais. Efésios capítulo de número 2, versículo de número 14 e versículo de número 15. Ele diz, pois ele é nossa paz, disse Shaul aos irmãos de Éfeso. Pois ele é nossa paz, o qual de ambos fez um, e destruiu a barreira, o muro de inimizade. Era o que, irmão, essa barreira? O muro de inimizade. Era uma referência, uma metáfora para a lei de Moisés, irmão. Anulando na destruição do templo, não, anulando em seu corpo. Anulando, pelo menos é o que está na minha. Anulando, verso 15, Efésios 2,15. Anulando em seu corpo a lei dos mandamentos, expressa em ordenança. Se você quiser acreditar na revelação de Shaul, o problema é seu. Só que ele anulou no seu corpo. Aonde foi isso? No madeiro. Isso, irmão, e fazendo, o objetivo dele era criar em si mesmo, dos dois, judeus e gentios, um novo homem, fazendo a paz. E reconciliar, reconciliar com Yahweh, os dois, em um corpo, por meio da cruz. Irmão, foi isso? Claro que foi. Pela qual eles destruiu a inimizade, destruiu a lei. Por que, irmão Tonelson? A lei, presta atenção, irmão. A lei de Moisés não deixava os gentios fazerem aquilo que os judeus faziam. Eles não podiam, presta atenção, os gentios não circuncidavam, os gentios não guardavam o sábado, os gentios não guardavam a festa das cabanas, o Yom Kippur, os gentios não guardavam o Pentecoste, os gentios não davam dízimo, os gentios não entravam no templo, nem no átrio exterior, eles ficavam do lado de fora, tinha um muro, aquele muro era um símbolo, ele pegou como símbolo, metáfora da lei, ele disse que ele destruiu no seu corpo o muro, a parede de inimizade, agora não tem mais parede. Hebreus capítulo de número 10, versículo de número 19, o novo e vivo caminho que se abriu, não tem parede, não tem muro, vamos entrar, ele disse, com ousadia, diante do Pai, porque não tem mais intermediário, não tem sacerdócio. Lá naquele tempo já acabou os sacerdotes. E como é que o cara diz que é sacerdote hoje, dizendo que é ministro? Aí se você quiser acreditar, é problema seu. Muito bem. Então, 2 Coríntios, capítulo de número 3, versículo de número 3 ao 17, para nós encerrar. Agora, para encerrar, 2 Coríntios, capítulo de número 3. Vamos lá, 2 Coríntios, capítulo de número 3, versículo de número 13 ao versículo de número 17. 2 Coríntios 3, 13 ao 17. 2 Coríntios 3, do 13 ao 17, ele disse, não somos como Moisés, que colocava o véu sobre a face, para que os israelitas não contemplassem o resplendor do que se desvanecia. Não contemplassem o resplendor do que se desvanecia. Na verdade, a mente deles se fechou, pois até hoje, no tempo de Paulo, ele disse até hoje, não é hoje, até hoje lá, o mesmo véu permanece quando é lida a antiga aliança. Não, quer dizer que quando era lido lá no tempo de Paulo, a antiga aliança já era um véu? Sim, imagine para hoje. Não é um véu hoje, é um super véu. Irmão, quando Paulo escreve aos Coríntios, a antiga aliança era o quê? Um véu, um disfarce, que não deixava ver os judeus verem a realidade.
Ah, isso, irmão Tonel, sim, é uma comparação que ele está fazendo. Pois até hoje o mesmo véu permanece quando é lida a antiga aliança. Não foi retirado, porque é somente em Cristo que é removido. Ah, irmão, como assim? Como é que é ser removido somente em Cristo? É pela fé. O judeu que cria na palavra, na obra de Cristo, era como que se o véu tivesse sido removido. Era como que ele estivesse dizendo, ei rapaz, não tem lei mais, acabou. É isso que Paulo está falando, ele está fazendo uma comparação. É somente em Cristo que ele é removido. Ele diz, de fato, até o dia de hoje, quando Moisés é lido, o véu cobre os seus corações, as suas mentes. 16. Mas quando alguém se converte ao mestre, o véu é tirado. Ou seja, a lei é tirada, o engano é tirado. Já naquele tempo, a lei de Moisés, no tempo de Shaul, de Paulo escrevendo aos Coríntios, havia um véu, um engano, que não deixava os judeus verem a realidade. Qual era a realidade? Cristo, a nova aliança. Mas eles estavam ainda com o véu, ou seja, a primeira aliança na cara. A mente deles estava embotadas. Ele diz, só em Cristo que é removido. Quando ele se converte, então o véu é retirado. 17, ora, o soberano, o mestre, é o Espírito. Quem que era o Espírito? Cristo. Não é Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito. Isso não existe, isso é paganismo. Paganismo romano, inserido pelo catolicismo, irmão, lá no começo do século. Não existe negócio de trindade. Você foi enganado, não existe Deus lá no trono, e o Filho à direita, e o Espírito aqui na terra. Irmão, isso é uma loucura. Isso é uma loucura, é uma bizarrice. Que você precisa entender a verdade, irmão. Tudo foi o eterno. São manifestações dele, Cristo e o Espírito. Porque Cristo estava no reinado, no seu ministério, é que aqui Cristo, o Espírito aqui é Cristo. Ah, então o mestre é o Espírito. E onde o Espírito do mestre, e onde está o Espírito do mestre, ali há liberdade. Ponto parágrafo. Então, o que é que Paulo faz aqui? Uma comparação. Os judeus, lá na sinagoga, todo sábado é lida a lei de Moisés. Era na sinagoga que era lida a lei de Moisés. Então, quando Moisés estava sendo lido, era com um véu na cara. Porque lá no deserto, presta atenção, irmão. Lá no deserto, Moisés, aquele brilho na face de Moisés acabou. Moisés desceu do monte. Quando ele desce do monte, ele diz, não, Moisés, você está brilhando como o sol. Põe um negócio no véu na cara aí, para nós falar contigo. Moisés colocou um véu. Um pano na cara. Mas aquele brilho acabou. E Moisés continuou com o quê? Com o pano na cara. Para quê? Enganar os judeus. Para que os judeus obedecessem a ele. A intenção foi boa, mas era uma mentira. Não tinha mais brilho na cara de Moisés. Acabou, mas ele continuou com o véu, para que os judeus acreditassem. Não, Moisés está com o véu ali, ele está brilhando como o sol. Coisa nenhuma, tinha acabado. Paulo pega aquele episódio como uma comparação para os seus dias, dizendo que, ei, judeus, a lei acabou, meu irmão. Vocês estão lendo aí, Moisés, é um véu na cara de vocês. Mas quando é que isso é removido? É quando o cara se converte, quando ele entendesse a nova aliança, a graça. Quando o cara entendia a nova aliança, a graça, que foi estabelecida, não era mais a lei, então ele disse, o véu é removido. Ou seja, a lei é removida da mente do cara. Ai, irmão Tonel, essa é a verdade, irmão. Não existe esse negócio de que a nova aliança foi até o ano 70. E por isso é que eles não recebiam a vida eterna. Eles foram até o ano 70, no novo e vivo caminho, porque a morte ainda estava. Eles precisavam ser vencidos, o último inimigo. Quando o último inimigo foi vencido? Na parousia. Então eles receberam o quê? A vida eterna. Irmão, e o templo sendo destruído? Irmão, é a condenação do Eterno sobre a nação de Israel. Ele não falou para Daniel lá, em Daniel capítulo 9, que 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. É isso, irmão. O templo estava onde? Dentro da cidade. Que foi o quê? Destruídos. Essa é a verdade. Então isso é o que, irmão Tonel? Dizer que a nova aliança estava impedindo eles, a primeira aliança estava impedindo eles de receberem a vida eterna. Isso é uma mentira, irmão. Deslavada, sofisma.
Está aqui, desmistificado. Se você quiser assistir o vídeo depois, fique à vontade. Um grande abraço, até o próximo encontro.